Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Geografia, do PET volume 3 de 2021, do terceiro ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! A unidade temática dessa semana é Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Nós vamos trabalhar o tema Consumo Sustentável. Nessa semana, vamos estudar sobre o assunto lixo e vocês terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos sobre os conceitos dos 3 R's e consumo sustentável. Consumo sustentável é uma maneira responsável de adquirir produtos para o cotidiano, levando em consideração as formas de produção, uso e descarte. O grande aumento da produção de lixo é um dos principais problemas ambientais da atualidade. A produção de lixo é inevitável durante as atividades humanas, porém, há formas mais conscientes de lidar com o lixo. A política dos 3 R's é uma delas. Vamos conhecer o que são os 3 R's. O primeiro R é reduzir. Esse é um ato mais importante. A quantidade de lixo gerada deve ser minimizada ao máximo. A redução é obtida através da aquisição de produtos mais resistentes que apresentam maior durabilidade, evitando ao máximo produtos descartáveis. O segundo R é reutilizar. Consiste no ato de, quando possível, utilizar várias vezes um determinado produto. Devemos priorizar as embalagens retornáveis e as não descartáveis. E por fim, o terceiro R é o reciclar. A reciclagem é a melhor providência a ser tomada, consiste na transformação dos resíduos em novos produtos ou matérias-primas. A coleta seletiva, por exemplo, proporcionará a separação dos produtos passíveis de reciclagem. E é isso aí, turminha. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Antes de fazer a primeira atividade, leia com atenção o texto abaixo para entender melhor sobre o que é lixo. O lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução dele. Nesse contexto, o lixo pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. O lixo pode ser classificado ainda como orgânico, representado por restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira, entre outros. Inorgânicos, e esses podem ser recicláveis ou não, como plástico, metais, vidros e etc. Ou lixo tóxico, como pilhas, baterias, tintas e ainda lixo altamente tóxico, como o lixo nuclear e o lixo hospitalar. Diante disso, o lixo pode ter várias origens. Dentre as principais estão os resíduos domésticos, sólidos urbanos, industrial, hospitalar e nuclear. Vamos ver o que a atividade 1 pede. Atividade 1. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. E aí eu relacionei, pessoal, e ficou da seguinte forma. O número 5 são os entulhos, que corresponde às sobras produzidas por diversas atividades. O número 4 é o lixo hospitalar, produzido obviamente em hospitais, clínicas e etc. O número 3 é o lixo radioativo, produzidos por empresas que trabalham com a radiação eletromagnética. O número 1 corresponde ao lixo domiciliar, são sobras produzidas em nossas residências. E o número 2 é o lixo público, que é o lixo produzido em locais públicos. Quem conseguiu relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos à atividade número 2. Atividade 2. Sobre os 3 R's, pinte a imagem abaixo de acordo com a legenda. E assim eu fiz. Onde a gente tem essa nota musical, ela sozinha, vai ser verde, e aí eu pintei de verde. Onde temos aqui essa pausa, vocês vão pintar então de azul, e assim eu fiz, turminha. E onde vocês têm essa nota composta por essas duas partes, vamos pintar de marrom. O tio Davi pintou de acordo com a legenda, mas não ficou muito bonito. Você pode usar toda a sua criatividade para deixar ainda mais bonito. E após pintar de acordo com o que foi colocado na legenda, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Escreva ao lado de cada lata de lixo nome de objetos que podem ser reciclados. E assim eu fiz, pessoal, utilizando esse banco de palavras. E aí, como papel, os objetos que podem ser reciclados temos o pente de ovos, caixa de sapato e revista. Como vidro, temos os frascos de perfume, garrafas de azeite e tigelas. Como plástico, temos sacolas plásticas, pote de iogurte e shampoo. Quem conseguiu completar dessa forma acertou a atividade número 3.
Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Faça uma lista daquilo que você e as pessoas de sua casa jogam no lixo todos os dias. O que vai para o lixo na minha casa? E aqui eu comecei a lista, mas você pode ampliar ainda mais. Aqui em casa a gente joga geralmente papel, papelão, algumas vasilhas de plástico de alguns produtos, panos velhos, madeiras, pedaços de madeiras. E aí você pode ampliar de acordo com o lixo que é descartado em sua casa. A atividade 4 exige uma resposta pessoal, que é com base nas atividades que você tem aí na sua casa. Tá certo, turminha? A atividade 4 é a última atividade da semana 1 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3. Eu vou deixar esta correção em formato PDF no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, deixe um joinha se essa correção lhe ajudou nas atividades, um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. Essa semana temos comunidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. E vamos trabalhar o tema coleta seletiva de lixo e reciclagem. Nessa semana vamos continuar estudando sobre o lixo. Devemos descartar o lixo corretamente para que ele não acumule nas calçadas, nos rios e no meio ambiente em geral. Quando ele não é descartado corretamente, além da paisagem ficar desagradável, o ambiente fica poluído e a saúde das pessoas pode ser afetada. Após essa pequena leitura, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Antes de fazer as atividades, leia com atenção as informações colocadas logo abaixo. Coleta seletiva e reciclagem. Uma forma correta de dar um destino ao lixo é por meio da coleta seletiva com a separação dos tipos de lixo. Uma vez que o lixo é separado e armazenado adequadamente, cabe aos governantes dar um destino correto a ele. Todos os materiais recicláveis deveriam ser separados e levados às fábricas, nas quais entrariam no processo produtivo novamente. Dessa maneira, o que iria parar no aterro sanitário poderia se tornar matéria-prima para novos produtos. Vamos agora à atividade número 1. Agora responda, na sua escola, o lixo é separado corretamente? E na sua casa? E aí respondendo, lembrando que a letra A é uma pergunta que exige uma resposta pessoal, eu coloquei que sim, na minha escola o lixo é separado corretamente. E na minha casa também. Após responder a letra A, vamos à letra B. E na sua cidade, existe coleta seletiva de lixo? Se sim, quais são os dias da semana em que ela acontece? Na minha cidade, turminha, existe a coleta seletiva de lixo. E assim eu respondi, e ela acontece toda segunda e quarta-feira. Pelo menos são as informações que eu tenho, tá certo? Você deve colocar as informações com base na sua realidade. Após resolver a letra B, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Observe o caça-palavras e encontre os nomes dos materiais que podem ser reciclados. E aí temos as seguintes palavras aqui: metais, latas, plásticos, garrafas, caixas, jornais, papéis e vidros. E assim eu encontrei, turminha. Vocês podem pausar o vídeo e conferir se encontraram de forma correta cada uma das palavras. Após encontrar as palavras no caça-palavras, é solicitado o seguinte: copie as palavras do caça-palavras separando-as em sílabas. E assim eu fiz. Separei todas as palavras que foram encontradas aqui e que estão aqui acima no banco de palavras. Você pode pausar o vídeo e conferir se separou as sílabas das palavras de forma correta. Após conferir, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Você também pode ajudar a cuidar do meio ambiente fazendo a coleta seletiva em sua casa. Baseado nessa afirmativa, escreva um pequeno texto de como cada um de nós pode fazer para contribuir com o planeta, descartando o lixo certo no lugar certo. E aí eu coloquei este pequeno texto como exemplo. Tá certo, turminha? Você pode usar toda a sua criatividade para elaborar o texto aqui da atividade número 3. Vamos ver como ficou o texto. Nós podemos ajudar o meio ambiente descartando o lixo de forma correta. Para isso, podemos separar o lixo para ser recolhido pela coleta seletiva e o restante pela coleta de lixo regular. Podemos também melhorar nossa forma de consumo, comprando produtos com embalagens recicláveis ou retornáveis. Fica este exemplo de resposta para a atividade 3. E agora, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Analise as afirmativas sobre os aspectos relacionados ao lixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. E assim eu marquei, turminha. A primeira afirmativa ela é verdadeira, pois coloca que o lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem.
e, consequentemente, jogado fora. A segunda também é verdadeira, pois coloca que o destino inadequado do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como, por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiros e poluição visual. A terceira assertiva é falsa, pois coloca que a produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorre a coleta e o tratamento adequado desse material. Na verdade, o lixo é prejudicial ao meio ambiente se descartado de forma incorreta e nem todas as cidades brasileiras possuem a coleta e o tratamento adequado do lixo. Tá certo, turminha? Por isso, essa assertiva está incorreta. A quarta assertiva está correta, é verdadeira, pois coloca que o lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo. E a última assertiva, a quinta assertiva, está incorreta e é falsa, pois coloca que a população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse material é reciclado, fato que fortalece a economia local. Na verdade, deve se preocupar sim, pois o lixo não é reciclável em sua totalidade. Um fato preocupante. Tá certo, turminha? Quem marcou dessa forma, então, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Caso você tenha material reciclável em sua casa, como garrafa PET, por exemplo, pense e construa um brinquedo para você. Segue aqui 2 sugestões. E divirtam-se. Aqui, pessoal, temos 2 brinquedos. O biboquê, que é este apresentado aqui, e aqui uma possibilidade de realizar o boliche com garrafa PET e uma bola. Você pode usar toda a sua criatividade para executar esta atividade. A atividade 5, turminha, é a última atividade da semana 3 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no campo de comentários. Essa correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é água, recurso natural essencial para a nossa existência. Nessa semana, turminha, vamos trabalhar sobre a importância da água como recurso natural fundamental para a nossa existência. A água é um recurso natural abundante e essencial para a existência da vida na Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa camada de água correspondente ao que conhecemos como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar em água é falar de sobrevivência. A água era considerada um recurso inesgotável, contudo, desde que foi considerado um símbolo de riqueza por ter sido transformada em uma mercadoria, passou também a ser sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência são responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a disponibilidade de água é pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. Vamos ver o que as atividades dessa semana estão solicitando sobre este tema. Atividades. Atividade 1. Responda as questões abaixo. E aí a letra A pede o seguinte: se nós não fizermos economia de água, um dia ela pode faltar. E é isso mesmo. O que podemos fazer para ajudar a economizar água? Escreva 3 ações. E aí, eu coloquei 3 ações que podemos fazer em nosso dia a dia que pode ajudar a economizar água. A primeira é não demorar no banho, tá certo? A segunda é não deixar torneira pingando. E a terceira é, ao escovar os dentes, deixar a torneira fechada e só abrir quando for necessário. Ok, turminha? Eu coloquei essa possibilidade de resposta para a letra A, mas você pode ampliar aqui caso seja necessário, tá bom? Vamos à letra B. Letra B. Você já imaginou o mundo sem água para beber? O que aconteceria? Eu coloquei que sim, seria terrível, pois morreríamos de sede. Tá certo, turminha? Aqui é apenas uma possibilidade de resposta. A água é essencial para a nossa vida. Após responder a letra B, vamos à letra C. Letra C. Cite 2 benefícios que a água traz para todos nós. Turminha, aqui eu coloquei apenas uma possibilidade de resposta, tá certo? Eu coloquei que a água ajuda a regular a temperatura corporal e ainda facilita a digestão. Mas você pode colocar inúmeros benefícios que a água tem para nós. Ok, turminha? Vamos ver agora o que a letra D está pedindo. Letra D. A água pode provocar prejuízos? Quando? E aí, turminha, a água tem inúmeros benefícios, mas também pode provocar prejuízos. Quando a gente bebe muita água, mas muita mesmo, ela pode trazer alguns prejuízos, tá certo, turminha? E foi isso que eu coloquei como resposta. A letra D, existe várias possibilidades de resposta. Eu coloquei apenas uma possibilidade, ok? Quem respondeu então próximo a isso, conseguiu acertar a atividade número 1.
Vamos agora à letra E. Letra E. Leia a frase: vamos ter que aprender a cuidar da água. Você concorda com essa frase? Por quê? Eu coloquei que sim, que eu concordo, pois precisamos aprender a lidar com a água para que não falte no futuro. Tá certo, turminha? Temos que saber utilizar esse recurso finito. E foi essa a resposta que eu coloquei então, turma. Vocês podem utilizar essa resposta como exemplo para construir a resposta de vocês, tá certo? E lembrando que a letra E é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Lendo e aprendendo. Vamos ler esse texto colocado na sequência. Quais são os principais problemas causados pelo descarte inadequado de lixo? Muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo os rios com algumas ações que parecem inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latim de refrigerante jogada na rua? Ela pode chegar ao rio da sua cidade. Quando chove, a água transporta esses resíduos até as galerias pluviais. A água transporta esses resíduos até as galerias pluviais, responsáveis por levar a água da chuva até os rios, córregos, etc. E dessa forma ocorre a poluição deles. Além disso, o lixo pode entupir as galerias pluviais, acarretando grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública. Ao alcançar os rios, esses resíduos causam ainda mais transtornos. Agora faça o que se pede. Observe as imagens e responda. Aqui temos 3 imagens mostrando a poluição da água. E aí na sequência pede o seguinte, turminha. Quem é o maior culpado por tanto lixo descartado de forma errada? Faça um pequeno texto explicando sobre o que esse culpado pode fazer para melhorar a situação do lixo e da poluição das águas e do nosso planeta Terra. E aí, respondendo ao que é solicitado aqui, eu coloquei o seguinte: o maior culpado pela poluição das águas é o ser humano. Para mudar esse grande problema, é importante a conscientização e educação sobre o uso da água. Além disso, é importante que seja colocado em prática medidas que possam solucionar este problema. Eu coloquei apenas uma possibilidade de resposta e você pode usar todo o seu conhecimento e as informações tratadas essa semana para ampliar esta resposta. Tá certo, turminha? Mas quem construiu algo próximo a isso acertou a atividade. Vamos ver na sequência o que a letra B está pedindo. Letra B. Baseado no texto acima da atividade 2, complete as frases com as palavras do quadro abaixo. E aí eu completei, turminha, e ficou assim: o lixo pode entupir as galerias pluviais, acarretando grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública. Ao alcançar os rios, esses resíduos causam ainda mais transtornos. Eu utilizei essas palavras para completar aqui acima. E quem conseguiu completar dessa forma acertou a letra B. A letra B é a última atividade dessa semana, turminha. Com isso concluímos a semana 3 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de Geografia. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é o ciclo da água na natureza, e aqui vem trazendo um texto com o título O Ciclo da Água. O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e posteriormente possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água, devido à ação do Sol, a condensação do vapor de água e a formação de nuvens e precipitação, assim como exemplificado aqui abaixo nessa imagem. Aqui temos a evaporação por ação do Sol, a condensação e formação de nuvens, a precipitação, que é a chuva, que leva depois à infiltração. Um outro processo similar à evaporação é a transpiração. Após essa pequena introdução, vamos às atividades da semana. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: com base no texto e na imagem acima, complete as lacunas da próxima imagem. Coloque também o título dessa imagem. E aí ficou assim, turminha: ciclo da água, e eu completei de acordo com a imagem colocada logo acima. Aqui temos a evaporação, depois a condensação, a precipitação, a chuva e a infiltração. E aqui o processo de transpiração. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Encontre no diagrama abaixo as palavras que estão em negrito no texto.
E aqui temos o texto. O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água na hidrosfera entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. A água se move perpendicularmente através de cada uma dessas regiões, constituindo os seguintes processos principais de transferência: a evaporação dos oceanos e outros corpos d'água, como rios, lagos e lagunas, no ar, e a evapotranspiração das plantas terrestres e animais para o ar. O segundo processo é a precipitação, pela condensação do vapor de água do ar e caindo diretamente na terra ou no mar. E é isso aí, turminha, vocês devem encontrar todas essas palavras que estão em negrito, assim como eu fiz. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar as palavras encontradas aqui. Elas estão na horizontal, na vertical, na diagonal, de trás para frente e na direção correta. Aqui temos animais, hidrosfera, precipitação, hidrológico, rios, hidrologia, atmosfera, vegetação, ciclo, transferência, lagos, água, vapor, solo, plantas, regiões, condensação, oceanos e processos. A única palavra que eu não encontrei aqui, turminha, foi a palavra ciências. Eu verifiquei todas as possibilidades, mas não encontrei a palavra ciências. Eu vou verificar novamente e caso encontre eu deixo no campo de comentários para vocês. Caso você tenha encontrado, deixe aqui nos comentários também para ajudar os colegas e para dar uma força ao tio Davi que não encontrou. Tá certo? Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Com bastante atenção, leia o texto abaixo e responda. O uso da água na agropecuária e na indústria. Se considerarmos apenas a chamada água virtual, a água utilizada do mundo, ou seja, a quantidade de água empregada para a produção econômica sem contar o consumo diário, a agricultura passa a deter 67% da utilização de água, seguindo pelo cultivo de animais, com 23%, e depois pela indústria, com 10%. O uso da água no setor industrial se caracteriza por ser realizado de variadas formas. A citar, o uso como insumo no processo produtivo, o uso em sistemas de utilidades como resfriamento e caldeiras e para fins sanitários. Uma das técnicas de economia de água na agricultura, mais conhecida é a irrigação por gotejamento, em que o uso controlado da água propicia um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, diminuindo o desperdício e poupando as reservas. Outro método de irrigação que economiza água é a microaspersão. Infelizmente, o uso excessivo de agrotóxicos e sem o devido controle colaboram com a contaminação das águas. Isso torna os recursos impróprios para o consumo e prejudica também a própria irrigação das lavouras. Na sequência é colocado um gráfico trazendo o uso concentrado, o uso de água por segmento. No mundo nós temos que o uso doméstico corresponde a 8%, o industrial a 22% e a agropecuária a 70%. No Brasil o uso urbano é de 9%, o industrial é de 7%, o rural é de 1%, e o animal é de 11%, e por fim o de irrigação 72%. Na sequência temos a letra A. Como é distribuído o consumo de água na produção econômica? E aí, como foi colocado no texto, 67% na agricultura, 23% no cultivo de animais e 10% na indústria. Lembrando que aqui é apenas o consumo de água na produção econômica. Na letra B, quais são as técnicas de economia de água na agricultura? E aí temos a técnica do gotejamento e a técnica de microaspersão. A letra C questiona o seguinte: conforme mostra a imagem acima, complete. No Brasil, o consumo de água urbano é de 9%, o da indústria é de 7%, na agropecuária de 11%, e rural de 1%, e eu ainda coloquei entre parênteses a porcentagem destinada à irrigação, que é de 72%, tá certo, turminha? Quem completou dessa forma conseguiu acertar a atividade número 3. E é isso aí, turminha. A atividade número 3 é a última atividade do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de Geografia. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é a importância do tratamento de água. Todos nós sabemos que a água é uma substância primordial para a manutenção da vida. Porém, para que ela seja consumida por nós, é necessário que ela seja potável, isto é, que apresente as seguintes características: que ela seja ausente de impurezas, que tenha presença de sais minerais,
tem a ausência de micro-organismos e tem a presença do flúor. Aqui na sequência vem trazendo as etapas que envolvem o tratamento da água. A primeira etapa é a captação, que é feita através de rios, lagos e represas. Depois temos a coagulação com adição de alguns sais como sulfato de alumínio e sulfato férrico. Na sequência a flucolação e depois a decantação. Após a decantação temos a filtração, onde a água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ativado e cascalho. Depois temos a fluoretação, onde é adicionado à água uma quantidade de ácido com flúor. Na sequência temos a cloração, a correção do pH ou acidez da água e, por fim, o armazenamento em reservatórios e depois a distribuição para as residências. Aqui abaixo vem mostrando uma ETA, uma estação de tratamento de água. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Depois de ler o texto, responda. Letra A. Qual a importância para a sociedade de fazer o tratamento da água? É importante para que a água seja potável, ou seja, para que possa ser utilizada ou consumida. Ok, turminha? Fica essa possibilidade de resposta para a letra A. Vamos agora à letra B. Na cidade que você mora, existe sistema de tratamento de água? Você sabe o nome da empresa que faz esse serviço? E aí, na minha cidade, existe o sistema de tratamento de água. E na minha cidade, a empresa que realiza o tratamento de água é a Copasa. Aqui eu respondi de forma pessoal, você deve responder se na sua cidade existe o tratamento de água, ou seja, um sistema de tratamento de água, e qual empresa que trabalha na sua cidade com esse tipo de serviço. Ok, turminha? Na grande maioria, no estado de Minas Gerais, é a Copasa. Vamos agora à letra C. A letra C pergunta o que significa ETA, e ETA é Estação de Tratamento de Água. Se você respondeu assim, você acertou. E na letra D, quem se beneficia com o funcionamento da ETA? E aí quem se beneficia com o funcionamento da ETA, ou seja, o tratamento da água em si, é toda a população. Se você respondeu assim, você acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Resolva a cruzadinha conforme as perguntas abaixo. E aí, turminha, temos aqui diversas perguntas que vão de 1 até 10, trazendo informações que você deve meio que decifrar para poder resolver a cruzadinha. E ela ficou resolvida dessa forma. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar aqui como ficou preenchida a cruzadinha. Mas lembrando que vocês podem ter acesso a este PDF desta correção clicando no link no campo de descrição desse vídeo. E aí você pode baixar o PDF e conferir lá. Ok, turminha? Após resolver a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. E assim eu fiz, turminha. A primeira é falsa, pois coloca que o tratamento de água passa por várias etapas e uma delas é calcificação. Não temos essa etapa de calcificação no tratamento de água, como a gente pode verificar nos textos dessa semana. Então a primeira é falsa. A segunda é verdadeira, pois coloca que a água é uma substância primordial para a manutenção da vida. Correto, turminha. A água é importantíssima para a manutenção da vida. A terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que a água potável apresenta as seguintes características: ausência de impurezas, presença de sais minerais, ausência de micro-organismos, presença de flúor. Está correto, assim como as informações colocadas nos textos dessa semana. A quarta assertiva é falsa, pois coloca que para a água ser consumida, ela precisa somente ser filtrada. E não é assim, turminha. Existe todo um sistema de tratamento da água para que ela possa ser consumida. Na sequência, a quinta assertiva coloca que a água é retirada da natureza através da captação de uma adutora. Essa informação está correta, segundo o que é colocado nos textos dessa semana. A sexta assertiva é verdadeira, pois coloca que, em virtude da poluição presente, é que se faz necessária o tratamento da água antes de ela ser consumida pela população. Está correto. E a última assertiva está correta, pois coloca que a última etapa do tratamento de água é o armazenamento em um reservatório para ser distribuída para as residências. Está correto também. Se você marcou dessa forma, você acertou a atividade número 3. A atividade número 3 é a última atividade da semana 5 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 no conteúdo de Geografia. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O
tema dessa semana é estados físicos da água na natureza. A água exerce um papel indispensável à sobrevivência e ao desenvolvimento da vida, pois atende às necessidades básicas dos ecossistemas e da agroindústria. Considerado um recurso natural renovável, é indispensável a todas as formas de vida. Ela é encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, sendo que apenas um pequeno percentual de água é doce, somente cerca de 3%, ou seja, própria para o consumo, e está distribuída na seguinte forma: 29,7% em aquíferos, 0,9% em outros reservatórios como nuvens e vapor d'água. O restante, 97% da água disponível no mundo, está nos oceanos, ou seja, é água salgada. E aqui vem trazendo um pequeno gráfico demonstrando isso. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1. De acordo com o texto e a imagem, procure no caça-palavras abaixo as seguintes palavras, e você deve colorir cada palavra de uma cor. E assim eu fiz, turminha. Aqui eu encontrei todas as palavras. Temos planeta, gasoso, sólido, aquífero, necessidade, líquido, doce, oceano, água e salgada. Se você encontrou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Cite abaixo lugares onde podemos encontrar a água nos seguintes estados. E aí no estado líquido, nós podemos encontrar em rios, mares e lagos. No estado sólido, em geleiras. E no estado gasoso, podemos encontrar a água no ar, através da umidade do ar e em nuvens. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Leia as informações com bastante atenção e responda. Conservação da água. Conservar a água nada mais é do que economizar água. Então, segue agora algumas dicas para a conservação deste líquido tão precioso. Tome banhos mais curtos. Feche o chuveiro sempre que possível. Mantenha a torneira fechada. Cuidado com os vazamentos. Use descarga com consciência. Limpe antes de lavar. Lave a roupa com menos frequência e mais atenção. Na letra A vem pedindo o seguinte: além das dicas acima, o que mais podemos fazer para economizarmos a água? E aí, quanto às torneiras, podemos fechar bem as torneiras. Quanto à água usada, podemos usar com mais consciência. E quanto aos baldes, podemos usar baldes no lugar de mangueiras como forma de economia. Fica essa possibilidade de resposta para a letra A. Vamos à letra B. Marque a palavra que melhor completa a frase. E aí temos o seguinte: ao escovar o dente, manter a torneira sempre fechada, só abrir quando necessário. Na segunda frase temos o seguinte: para a água do planeta Terra não acabar, devemos economizar. E na última frase temos o seguinte: faça economia, não lave as ruas e calçadas, use sempre a vassoura. Se você marcou dessa forma, conseguiu acertar a letra B. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Você conhece a situação da água na sua região? Escreva abaixo se, em sua região, a água é em abundância, ou seja, tem muita água, ou é escassa, ou seja, tem pouca água. Ela é bem utilizada pelos moradores de sua cidade? E aí, turminha, respondendo aqui a primeira parte, eu coloquei que sim, eu conheço bem a situação da água na minha região. Lembrando que a atividade 4 pede uma resposta pessoal. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, ok? Respondendo a segunda parte, se a água é abundante ou não, a água em minha região não é nem abundante nem escassa, é um meio a meio. E respondendo à última parte da pergunta, se os moradores utilizam bem este recurso, os moradores usam de forma moderada. Alguns sabem economizar, outros nem tanto. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Procure em jornais e/ou revistas imagens que mostram como usar a água corretamente e imagens de como usar a água de maneira errada. Colhe as imagens nos espaços determinados abaixo. E aqui temos a parte do uso correto e do uso incorreto. Representando o uso correto, eu coloquei uma criança escovando os dentes com a torneira desligada. E representando a parte do uso incorreto, eu coloquei uma imagem da Turma da Mônica, onde temos uma personagem lavando a rua com mangueira. E fica essas duas possibilidades de resposta para a atividade número 5. Lembrando que aqui você deve utilizar imagens de jornais ou revistas. Caso você não encontre, você pode fazer um belo desenho. Tá certo, turminha? E é isso aí, turminha. Atividade 5 é a última atividade da semana 6 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021
do conteúdo de Geografia. O meu muito obrigado a cada um de vocês que me acompanharam em mais um patch. Já se inscreve no canal, pois no patch volume 4 eu estarei por aqui fazendo todas as correções da mesma forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um patch. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.